Eu ouvi alguém falando isso outro dia. O inferno existe? Se alguém perguntasse para você, o inferno existe? Você sabe onde fica? Um sábio respondeu o seguinte: sim, existe, e eu sei onde ele fica. Fica ali, no final de uma vida sem Cristo. Este é o lugar do inferno, ali no final de uma vida sem Cristo. A mensagem que eu tenho para você hoje é: ainda assim Ele me ama. Diga assim: Ele me ama. Ele me ama. Ainda assim, com tudo que eu te falei, com tudo que nós já fizemos, com todas as decepções, os enganos e as mentiras que nós, sem querer, muitas vezes falamos e declaramos diante de Deus, ainda assim Ele nos ama. Salmo 42, 1 e 2 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Essa é a declaração sincera do salmista. E ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A pergunta que eu quero fazer para você aqui, olhando este versículo: sua maior sede tem sido pelas coisas de Deus ou pelas coisas do mundo? O salmista está dando um exemplo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E eu te perguntei: sua maior sede tem sido pelas coisas de Deus ou pelas coisas do mundo? Eu quero que você reflita nisso. Nós precisamos refletir nisso todos os dias da nossa vida. Você se lembra quando Jesus encontrou aquela mulher no poço, né? A caminho de Samaria. Ela desconhecia a sua necessidade. Ela desconhecia a necessidade de ingerir, de beber, de se satisfazer com a água viva que Jesus tinha para oferecer. E é interessante porque nós não conhecemos todo o contexto, nós conhecemos aquilo que Jesus declarou, e ela ficou espantada quando Jesus olhou para ela e começou a falar da vida dela, dos pormenores, das pessoas que ela já havia estado juntos, das pessoas que ela já havia casado, se divorciado. A verdade é que às vezes a gente quer saciar a nossa sede, ou a nossa esperança, os desejos, em outras fontes, tantas fontes que existem por aí. Na verdade, aquela mulher estava saciando o seu desejo naquela fonte. Ela vinha em horário separado, ela não vinha com as outras pessoas, porque ela não era querida, ela não era amiga das outras mulheres, ela era, na realidade, rejeitada, porque ela era uma prostituta. Jesus sabia disso. Jesus enviou seus discípulos para outro lugar e falou: eu vou ficar aqui porque eu tenho uma missão. E naquela missão, Jesus ganhou uma vida para Jesus. Conversando com ela, a mulher descobriu que Jesus, ao contar para ela, sabendo que ela já havia sido casada 5 vezes, havia certamente uma sede dentro dela, e a partir daquele momento, ela começou a abrir seu entendimento. E quando você abre seu entendimento, você também abre seu espírito, ou quando você abre seu espírito, na realidade você abre seu entendimento, e aí ela pôde receber daquela água, que seria a sua água de vida eterna. Jesus sabia, Jesus conhecia os pecados dela, Jesus sabia exatamente quem ela era, como Ele conhecia, como Ele sabia. Uma das naturezas de Deus qual é? A onisciência. Jesus sabia exatamente o horário que aquela mulher iria passar ali. Você se lembra daquela história de Jesus com os discípulos? Daí chega alguém, cobra o imposto, e Jesus fala: Pedro, vai lá no mar e pega o primeiro peixe. O primeiro peixe que você pegar, é esse peixe que terá o dinheiro dentro dele, para nós pagarmos isso. Nós não precisamos pagar. A família de Jesus não tinha obrigação nenhuma de pagar impostos, mas ele chegou e falou assim: vai lá, Pedro. Por que Jesus falou isso? E para pegar o primeiro peixe, porque Jesus conhecia o caminho do peixe, Jesus conhecia o que estava dentro do peixe, Jesus conhecia o valor do peixe, assim como Ele conhece você. Ele sabe exatamente onde você estará daqui a alguns dias, naquele lugar, naquela hora, e aquilo que vai estar dentro de você. Jesus conhece o nosso valor profundamente. Então, uma das naturezas de Deus é essa onisciência que eu estou falando para você. Mesmo sendo em Samaria, porque você sabe que os samaritanos e os judeus não se davam, você já ouviu isso várias vezes. Eles haviam profanado o templo dos judeus, e os judeus não gostavam dele. Muitos samaritanos adoravam outros deuses, ou adoravam de forma errada o Deus de Israel, e os judeus não gostavam daquilo. Mas Jesus mostrou para aquela mulher algo diferente, e o nome desse comportamento é graça. O nome desse comportamento que Jesus mostrou para aquela mulher é graça.
Jesus não olhou para a condição social dela, Jesus não olhou para o fato de ela ser ou estar na prostituição, Jesus não olhou para o fato de ela ser deixada de lado pelas outras amigas de Samaria, e que Samaria também já não aceitava o próprio Jesus, quanto mais não aceitava aquela prostituta, quanto mais Jesus, que ainda era inimigo e era de longe. Jesus não olhou para nada disso, porque o comportamento de Jesus, como deve ser o nosso comportamento, é o comportamento da graça. Olha para você, talvez você esteja hoje numa posição onde você ainda não consegue crer 100%, talvez não consiga aceitar 100% Jesus, assim como os samaritanos não conseguiam aceitar 100% Jesus, assim como os samaritanos muitas vezes duvidavam se alguém chegava de fora, quem é essa pessoa? A gente pode achar que ninguém conhece o que faz, ou o que fez, e como vive, quais são as suas escolhas, quais são as suas vontades, tudo isso passa na nossa cabeça quando nós olhamos para alguém, mas Jesus, eu posso dizer para você, conhece você melhor do que você mesmo. Jesus conhece você melhor do que você mesmo. Jesus conhece você melhor do que os seus pais. Ele sabia quando você estava lá, quando nem os seus pais sabiam que você estava lá. Jesus já estava orando e intercedendo por você, porque Ele te viu nascer. Jesus te viu nascer. Então, na realidade, Ele estava lá, quando ninguém sabia que você já existia, e o nome disso é graça. Jesus tinha uma frase que confortava as pessoas, e elas começavam a seguir. Ele dizia assim: a minha graça te basta. Você já leu isso? A minha graça te basta, Pedro. A minha graça te basta, João. A minha graça te basta, Tomé. A minha graça te basta, Maria. A minha graça te basta, Ricardo. A minha graça te basta, Gabriel. A minha graça te basta, Rafael. Jesus tem a graça dele para todas as pessoas. Agora, o quanto você crê nisso? Olhe para si mesmo. Mais uma vez eu te peço. Sabe o que você deve pensar? Sabe o que você deve refletir? É que ainda assim Ele te ama. Olha para si, dentro daquilo que foi ministrado semana passada e que você vai assistir. Olha para as trocas que você faz. Geralmente nós viemos para a igreja para quê? Para fazer algum tipo de troca, quando nós deveríamos vir para entregar o sacrifício. Qual é o tipo de mensagem que a gente espalha quando a gente olha assim? Olha para si mesmo. Jesus conhece os seus segredos, Jesus conhece os seus pensamentos. Jesus é onisciente, onipotente. Jesus conhece tudo, e Ele tem força e Ele é poder para mudar aquilo. Os seus pensamentos mais profundos, as suas ideias mais genéricas, os seus segredos mais escondidos possíveis, Jesus conhece. Os seus momentos mais tristes, Jesus conhece. Ainda assim, Ele te ama. O que Jesus ofereceu para aquela mulher no poço? Água, vida, água viva. Ele disse que ela ficaria satisfeita, que ela ficaria cheia e que ela seria plena. A graça de Jesus dá tudo isso para você. Nós vamos ler alguns versículos em João 4, a partir do versículo 1. João 4, a partir do versículo 1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe, olha só, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário? Estava dentro dos planos do Pai. Quantas coisas acontecem na sua vida e você fica perguntando por quê? Talvez Deus esteja dizendo assim: foi necessário, você precisou passar ali, você precisou pisar ali, você precisou estar naquele momento, naquele lugar. A Bíblia disse que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu já disse para você, você já conhece. Jesus não era bem-vindo naquele lugar. As pessoas não queriam a presença dos judeus por perto. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber.
pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: antes disso, como que ela sabia que Jesus era judeu? Não sei. Eu estou fazendo uma pergunta real. Eu não sei, mas eu imagino que é pela forma que ele se vestia, talvez o sotaque, né? Talvez a fisionomia. Não era tão longe, não é tão longe, os lugares lá são bem pertos, tá? Quem já foi lá sabe disso. Mas eu te pergunto, como que as pessoas conhecem você quando você chega num lugar? Como elas te definem como cristã e como não cristã? Como as pessoas olham para você e já no espírito delas podem afirmar: como você, sendo cristão, faz algo assim, fala algo assim, chega perto de mim? Você está entendendo? Nós, paralelamente, vivemos da mesma forma, somos olhados do mesmo jeito, talvez julgados como Jesus foi julgado aqui. Vamos lá. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Para aqui, a gente precisa parar. Essa mulher conhecia a palavra, essa mulher conhecia as escrituras, essa mulher conhecia da tradição do seu povo. Você vai ver aqui. No entanto, com quem Jesus se encontrou ali? Com uma mulher que estava afastada de Deus, com uma mulher que não tinha água viva, com alguém que não vivia no relacionamento e não desfrutava da presença do Pai. Conhecia a palavra. Talvez ela até entrasse escondidinha nas reuniões que aconteciam. Tá bom? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Jesus jogou, verde para colher maduro aqui, Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aqui Jesus então vai entrar na área da verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Quando você fala a verdade, quando você fala com autoridade, quando você fala profeticamente, o que as pessoas veem em você? Vejo que tu és profeta, ou vejo que tu és mentiroso? Vejo que tu és profeta, ou vejo que você é religioso? Vejo que tu és profeta, ou vejo que você só faz troca, que você é negociante na casa do Senhor? A gente precisa pensar quando a gente lê a palavra de Deus. Nossos pais, ela falou, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. A mulher conhece a palavra, gente. Ela tinha esperança desse Messias, mas vivia longe do Criador. Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Gente, eu fico imaginando o que aquela mulher sentiu. Sabe quando você está adorando às vezes e vem aquele, quando você sente aquele negócio e você sabe que a presença de Deus está ali, você sabe que tem alguma coisa diferente ali, naquela adoração, naquela palavra, e você pula e você não se contém, você dá glória.